Rio para cumprir mandados de prisão e de busca relacionados à delação dos donos da empresa JBS. Delação foi julgada ontem às 7h30 da noite pelo colunista do jornal o Globo, Lauro Jardim. E o jornalista, o repórter Paulo Renato Soares, está agora na porta do apartamento do senador Aécio Neves, no Rio de Janeiro, na Vila Vieira Soto e Ipanema, dos alvos de operação de busca aqui no Rio. Bom dia, Paulo. Bom dia, Chico, Ana Paula, bom dia a todos. Olha, nós estamos ao vivo aqui na Avenida Vieira Soto e Ipanema, nos endereços mais nobres da Zona Sul do Rio de Janeiro. O apartamento do senador Aécio Neves fica aqui neste prédio, é aquele ali no terceiro andar. Os policiais federais chegaram aqui por volta das 6 da manhã, acompanhados de procuradores do Ministério Público Federal, para esse mandado de busca e apreensão no apartamento do senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB. Essa operação da Lava Jato é um desdobramento da delação premiada feita por Joesley Batista, dono do grupo frigorífico JBS. Essa delação foi revelada ontem com exclusividade pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Numa das gravações, Joesley gravou o senador Aécio Neves pedindo 2 milhões de reais para pagar despesas com advogados da Lava Jato. Portanto, com autorização do Supremo Tribunal Federal, os policiais federais estão aqui no apartamento do senador Aécio Neves em Ipanema desde as 6 da manhã, cumprindo esse mandado de busca e apreensão. O senador Aécio Neves, que é presidente nacional do PSDB, responde a 6 inquéritos no STF. E essa operação está também em outros 2 endereços aqui no Rio de Janeiro. Um deles no bairro do Maracanã, na casa do empresário Altair Alves Pinto, que é ligado ao ex-deputado preso Eduardo Cunha. O outro endereço é em Copacabana, na casa da irmã de Aécio Neves. Chico, Ana Paula. É isso, obrigada, Paulo Renato. E a gente confirmou agora há pouco que foi expedido o mandado de prisão da irmã do senador Aécio Neves. Nós estamos em frente à casa dela, ao vivo, em Copacabana, com o Pedro Bassan. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Chico. Nós estamos aqui em frente a este prédio, na Avenida Atlântica, em Copacabana, um dos endereços mais valorizados do Rio de Janeiro, onde mora Andréa Neves, a irmã e principal assessora do senador Aécio Neves. Desde cedo, os policiais já sabiam que Andréa Neves não estava aqui. Eles chegaram por volta das 6 da manhã, apertaram a campainha, mas não havia ninguém no apartamento. Portanto, eles foram chamar um chaveiro, que demorou cerca de 1 hora para chegar. Portanto, só pouco depois das 7 da manhã, as equipes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal conseguiram entrar no apartamento de Andréa Neves, mas, repito, não há ninguém lá. Eles estão cumprindo, portanto, aqui apenas o mandado de busca e apreensão. Os vizinhos de Andréa Neves nos deram algumas informações. Neste prédio morava antigamente o ex-presidente da República, Tancredo Neves, avô do senador Aécio Neves e avô de Andréa também, por isso até o edifício recebeu o nome de Presidente Tancredo Neves. Os vizinhos informaram também que o apartamento tem cerca de 600 metros quadrados, fica de frente para o mar aqui na Avenida Atlântica, um dos endereços, repito, mais valorizados do Rio de Janeiro, e há cerca de 2 meses os vizinhos informaram também que houve uma grande mudança. Objetos e pertences foram retirados do 8º andar, onde fica o apartamento de Andréa Neves. Portanto, uma grande movimentação nesse apartamento de mudança há cerca de 2 meses. Voltamos agora aos estúdios, Ana Paula, Chico, com vocês. Obrigado, Pedro Bassan. Olha, a Polícia Federal cumpre também mandados de prisão em Brasília. Está fazendo buscas dentro do Congresso Nacional. Nós vamos falar agora com a Camila Bonfim, lá em frente à Polícia Federal em Brasília. Quais são os alvos por aí, Camila? Bom dia. Oi, Chico e Ana, bom dia para vocês, bom dia a todos. Aqui em Brasília, os alvos do Congresso são os gabinetes do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, que também é presidente do partido, também o senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas Gerais, e na Câmara, gabinete do deputado Rocha Loures. Nesses 2 primeiros casos, além das buscas, o relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Luiz Edson Fachin, também autorizou o afastamento dos cargos. No caso de Aécio, o afastamento do cargo de senador e de Rocha Loures do cargo de deputado. Essa foi a decisão do relator da Lava Jato no Supremo. Esse mandado já está expedido. Além disso, além do Congresso Nacional, também há buscas aqui em Brasília na casa do senador Aécio Neves. Nós temos imagens aéreas feitas pelo Globocop
dessas buscas aqui em Brasília, na casa do senador Aécio Neves. Essa casa que a gente vê aí nas imagens, com a Polícia Federal aí nessas imagens, é uma casa que fica no Lago Sul, um bairro valorizado, um dos bairros nobres aqui de Brasília, e foi aí que a Polícia Federal está desde cedo cumprindo esse mandado de busca e apreensão expedido pelo Supremo Tribunal Federal e que foi feito a pedido da Procuradoria-Geral da República. Tudo isso por causa da delação de Joesley Batista, dono da JBS. No caso de Aécio Neves, segundo as informações obtidas pelo jornal O Globo, houve pedido de propina de 2 milhões do senador para o dono da JBS, Joesley Batista. No caso de Zezé Perrella, foi feita uma entrega de dinheiro a um assessor dele. E no caso de Rodrigo Rocha Loures, houve entrega de dinheiro pelo Joesley Batista diretamente ao deputado, R$500 mil, segundo as informações antecipadas pelo jornal O Globo. Aqui em Brasília também houve buscas no Tribunal Superior Eleitoral. Isso porque é um mandado de prisão que foi expedido e já foi cumprido contra um procurador que trabalha no TSE, que trabalha na Procuradoria-Geral Eleitoral. Essas buscas estão sendo acompanhadas lá no TSE. E ainda, a prisão do advogado Willer Tomás, que também é alvo dessa investigação da Lava Jato, que está nas ruas desde cedo com mandados relacionados a políticos. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso com o Fabiano Andrade, que está no Congresso Nacional acompanhando toda essa movimentação. Fabiano, bom dia para você. Bom dia para você também, Camila. Bom dia a todos. Os policiais federais chegaram aqui ao Congresso Nacional por volta de 6h15 da manhã. Nós acompanhamos essa chegada. Eles vieram em cerca de 6 carros descaracterizados. Os policiais não estavam usando aquele uniforme tradicional daquela época, mas sim terno e gravata, e a gente conseguiu reconhecê-los por causa do distintivo. Tivemos informação agora há pouco de que os policiais estão cumprindo mandados de busca e apreensão em pelo menos 3 lugares aqui do Congresso Nacional. O gabinete do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, do senador Zezé Perrella, também do PSDB de Minas, e no gabinete do deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná. O gabinete do deputado fica no anexo 4 da Câmara, no 8º andar, e lá os policiais ainda estão fazendo essa busca e apreensão. A gente está na chapelaria do Congresso Nacional, essa é a principal entrada usada pelos parlamentares aqui da casa, e nós estamos na expectativa da saída desses policiais. Chico e Ana, é com vocês. É isso, até já então quanto às informações, viu, Fabiano? E na delação premiada, o dono do frigorífico JBS, Joesley Batista, revelou que o presidente Michel Temer foi gravado autorizando a compra do silêncio de Eduardo Cunha. A delação da JBS é que detonou essas operações que a gente está vendo da Polícia Federal. Vamos agora falar com o Fábio Ida lá em Brasília sobre tudo isso que foi divulgado ontem, né, Fábio? Foi tudo gravado, foi tudo filmado, inclusive entrega de dinheiro, tem imagem disso. Tudo absolutamente registrado, Ana, Chico, muito bom dia para todo mundo. Pois é, a denúncia sacudiu aqui o Planalto Central. A frase que provocou toda essa hecatombe política teria sido proferida pelo presidente Michel Temer em gravação feita pelo dono da JBS. Depois de ouvir o empresário que estava pagando mesada ao ex-deputado Eduardo Cunha para que ele se mantivesse em silêncio, Temer teria dito: tem que manter isso, viu? Veja na reportagem. Os donos de uma das maiores indústrias de alimentos do mundo foram rápidos. De acordo com a reportagem do site do jornal O Globo, a delação da JBS foi fechada em 2 meses. E os donos da empresa, Joesley e Wesley Batista, teriam ido na quarta-feira da semana passada ao Supremo Tribunal Federal, onde seguiram direto para o gabinete do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no tribunal, a quem cabe homologar a delação. A reportagem diz que eles estavam acompanhados de 5 pessoas da empresa e que confirmaram o que já tinham contado à Procuradoria-Geral da República no mês passado e que envolve o presidente Michel Temer. O colunista Lauro Jardim revelou que, em março, o empresário Joesley Batista foi ao Palácio do Jaburu e se encontrou com o presidente Temer. Ele tinha um gravador no bolso e gravou toda a conversa. Segundo a reportagem, Joesley relatou ao presidente que estava pagando mesada ao ex-deputado Eduardo Cunha e também a Lúcio Funaro, conhecido como o operador do PMDB. Os 2 estão presos. O dinheiro era para que eles não contassem o que sabem. Diante da informação, Michel Temer teria respondido: tem que manter isso, viu? No depoimento ao Ministério Público, Joesley teria dito que não foi Temer quem determinou o pagamento da mesada,
mas que ele teria pleno conhecimento da Operação Cala Boca. Cunha e Funaro já teriam prestado serviços para o grupo empresarial por meio de emendas em projetos de lei, entre outras coisas. Segundo o site, a mesada já era paga há alguns meses. O inusitado, nesse caso, é que pela primeira vez na Lava Jato, a Polícia Federal teria monitorado várias ações e encontros entre os delatores e os políticos e interlocutores. A reportagem do Globo diz que essas ações controladas pela polícia eram um meio de obter prova em flagrante, mas em que a PF adiava a ação efetiva para um momento mais oportuno. Os diálogos e entregas de dinheiro foram filmados pela polícia e os números de série das cédulas eram informados aos procuradores. Além disso, diz a reportagem, as malas e mochilas usadas na entrega dos valores estavam com chips para que se pudesse rastrear o caminho do dinheiro. Nas ações monitoradas foram distribuídos cerca de 3 milhões de reais em propinas durante o mês de abril. A polícia teria monitorado pelo menos uma entrega de dinheiro. O Globo diz que esse dinheiro foi entregue a Roberta, irmã do operador Funaro, e que no caso de Eduardo Cunha o dinheiro era deixado com Altair Alves Pinto, homem de confiança do ex-deputado. Ainda de acordo com a reportagem, na conversa com o presidente Temer no Palácio do Jaburu, o empresário Joesley pediu ajuda para resolver uma pendência da empresa JF no governo. E o presidente teria determinado que ele procurasse o hoje deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná. Temer teria dito: fale com o Rodrigo. Rocha Loures foi o chefe de relações institucionais da vice-presidência da República quando Temer era o vice-presidente. De acordo com a reportagem, o dono da JBS teve um encontro com Rocha Loures em Brasília e acertou com ele uma ajuda para resolver uma disputa entre a Petrobras e o grupo empresarial sobre o preço do gás fornecido pela estatal a uma usina termoelétrica que pertence ao grupo. Ainda de acordo com o site, Rocha Loures agiu para atender ao pedido do empresário da JBS, que em troca teria oferecido uma propina de 5%. As negociações teriam continuado no segundo encontro, dessa vez em São Paulo, e neste caso entre Rocha Loures e outro diretor da JBS, Ricardo Saldi, onde foi combinado o pagamento de R$500 mil por semana durante 20 anos, prazo de vigência do contrato da usina termoelétrica. Segundo a reportagem, Loures teria dito ao empresário que levaria a proposta a alguém acima dele, que pelo contexto os dois se referem a Michel Temer. De acordo com a reportagem, nesse segundo encontro, Rocha Loures teria agido para tentar despistar. Marcou com o empresário no shopping e de lá levou Saldi para um café, depois um restaurante e depois para uma pizzaria no Jardim Paulista. Nesse local, o deputado teria recebido os R$500 mil. A entrega foi filmada pela Polícia Federal. Segundo a reportagem, só o primeiro pagamento foi feito. Em nota, o Palácio do Planalto informou que o presidente Michel Temer jamais solicitou pagamentos para obter silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha e não participou nem autorizou qualquer movimento para evitar delação ou colaboração com a justiça por parte do ex-deputado. Confirmou que o encontro com o empresário Joesley Batista foi no começo de março, no Palácio do Jaburu, mas negou que tenha havido algo que comprometesse a conduta do presidente da República. A nota diz ainda que o presidente defende ampla investigação para apurar todas as denúncias veiculadas pela imprensa, com a responsabilização dos eventuais envolvidos em quaisquer ilícitos que venham a ser comprovados.